Baixei a cabeça com culpa enquanto ouvia sua voz desesperada. Bella, gritou ele. Eu estou bem, pai. Ela suspirou. Não há nada de errado comigo. As palavras de conforto de Bella mal acalmaram o desespero do pai. Ele se virou para o paramédico mais próximo na mesma hora e exigiu mais informações. Foi só quando eu o ouvi falando, formando frases perfeitamente coerentes apesar do pânico, que percebi que sua ansiedade e preocupação não eram sem palavras. Eu só não consegui ouvir as palavras exatas. Charles Swan não era tão quieto quanto a filha, mas dava para ver a quem ele havia puxado. Interessante. Eu nunca tinha passado muito tempo perto do chefe de polícia da cidade. Sempre o consideraram um homem do pensamento lento, mas naquele momento percebi que o lento era eu. Os pensamentos dele eram parcialmente ocultos de mim, não inexistentes. Eu só consegui identificar o teor e o tom deles. Queria ouvir mais, para descobrir se esse novo desafio que era a chave dos segredos da garota, mas Bella já estava na ambulância àquela altura e o veículo se afastou. Foi difícil ficar longe daquela possível solução para o mistério que me obcecava, mas naquele momento eu tinha que pensar e avaliar de todos os ângulos o que fora feito naquele dia. Ouvir, me certificar de que não havia nos colocado em tamanho perigo, a ponto de nossa partida imediata ser necessária. Eu tinha que me concentrar. Não havia nada nos pensamentos dos paramédicos com quem precisasse me preocupar. Pelo que eles sabiam, nada sério havia acontecido com a garota, e Bella estava seguindo a história que eu tinha contado, pelo menos por enquanto. A prioridade, quando chegamos ao hospital, era encontrar Carlyle. Atravessei correndo as portas automáticas, mas não abri mão de vigiar Bella. Fiquei de olho nela, ainda que não diretamente, mas através dos pensamentos dos paramédicos. Foi fácil encontrar a mente familiar do meu pai. Ele estava em seu pequeno consultório, sozinho, o segundo lance de sorte daquele dia azarento. Carlyle. Ele me ouviu chegar e se assustou ao ver a expressão em meu rosto. Ficou de pé num pulo e se inclinou por cima da escrivaninha de madeira organizada. Edward, você não... Não é isso. Ele respirou fundo. É claro que não. Sinto muito por ter pensado nisso. Seus olhos, é claro, eu deveria ter percebido. Ele encarou meus olhos ainda dourados com alívio. Mas ela se machucou, Carlyle. Provavelmente não é nada sério, mas... O que aconteceu? Um acidente de carro ridículo. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Mas eu não podia ficar parado, deixar que fosse esmagada. Comece de novo, não estou entendendo. Como você se envolveu? Uma van derrapou no gelo. Sussurrei, encarando a parede atrás dele ao falar. Em vez de uma série de diplomas emoldurados, havia apenas uma pintura a óleo simples. Uma de suas favoritas. Ela estava no caminho. Alice viu o que ia acontecer, mas não havia tempo para fazer nada além de correr pelo estacionamento e tirá-la da frente. Ninguém notou. Só ela. Tive que segurar a van também, mas, novamente, ninguém viu isso. Só ela. Eu sinto muito, Carlyle. Não queria nos colocar em perigo. Ele deu a volta na escrivaninha e me abraçou, então deu um passo para trás. Você fez a coisa certa, e não deve ter sido fácil para você. Estou orgulhoso, Edward. Finalmente consegui olhá-lo nos olhos. Ela sabe que tem algo de errado comigo. Isso não importa. Se tivermos que ir embora daqui, faremos isso. O que ela disse? Balancei a cabeça um pouco frustrado. Por enquanto, nada. Por enquanto, ela pareceu concordar com a minha versão de fatos, mas está esperando uma explicação. Ele franziu a testa, refletindo. Ela bateu a cabeça. Bom, eu bati a cabeça dela. Continuei apressado. Eu a derrubei no chão com força. Ela pareceu estar bem, mas acho que não vai ser difícil desacreditar sua versão dos fatos. Eu me senti um covarde só de dizer aquelas palavras. Carlyle notou o desgosto na minha voz. Talvez isso não seja necessário. Vamos ver o que acontece, certo? Parece que tenho uma paciente para examinar. Por favor, pedi. Estou com medo de tê-la machucado. A expressão de Carlyle se animou. Ele agitou o cabelo louro só alguns tons mais claros que seus olhos dourados e riu. Foi um dia interessante para você, não foi? Em sua mente percebi a ironia. E era engraçado, pelo menos para ele. Que mudança de papéis. Em algum momento daquele segundo intempestivo e fugaz em que disparei pelo estacionamento, eu havia deixado de ser um assassino e me transformado em um protetor. Ri com ele, me lembrando de como tivera certeza de que Bella só precisara de proteção contra mim mesmo. Havia um amargor na minha voz. Por quê? Apesar da van, isso continuava sendo a mais pura verdade. Esperei sozinho no consultório de Carlyle, uma das horas mais longas que já vivi, ouvindo o hospital cheio de pensamentos. Tyler Carlyle, o motorista da van, parecia ter se machucado mais que Bella, e a atenção se voltou para ele, enquanto a garota esperava a sua vez de fazer uma radiografia. Carlyle ficou nos bastidores, confiando no diagnóstico do enfermeiro de que os machucados da paciente eram superficiais. Isso me deixou aflito, mas eu sabia que ele tinha razão. Uma olhada nele e Bella
dela, logo se lembraria de mim. Se lembraria do fato de que havia algo errado com a minha família. E isso poderia fazê-la falar. Ela certamente tinha um parceiro animado de conversa. Tyler, consumido pela culpa por quase tê-la matado, não calava a boca. Eu vi a expressão dela pelos olhos dele, e estava óbvio que Bella queria que se calasse. Como ele não percebia isso? Fiquei tenso quando Tyler perguntou como ela havia saído do caminho. Esperei, paralisado, enquanto ela hesitava. Eu a ouvi dizer, então ficou sem falar nada por tanto tempo que Tyler achou que a pergunta deixava confusa. Por fim, ela respondeu: Edward me puxou de lá. Respirei fundo. Em seguida, minha respiração acelerou. Eu nunca tinha escutado Bella dizer meu nome. Gostei de como soou, mesmo ouvindo somente através dos pensamentos de Tyler. Quis ouvi-lo por mim mesmo. Edward Cullen, acrescentou, quando Tyler não entendeu a quem ela se referia. Eu me peguei parado à porta, com a mão na maçaneta. O desejo de vê-la estava ficando mais forte. Tive que me lembrar da necessidade de tomar cuidado. Ele estava do meu lado. Cullen? Que estranho. Não o vi. Podia jurar que... Caramba, acho que foi tudo tão rápido. Ele está bem? Acho que sim, está em algum lugar por aqui, mas ninguém a obrigou a usar uma maca. Vi uma expressão pensativa no rosto dela, os olhos se estreitando, desconfiados, mas Tyler não percebeu essas pequenas mudanças. Ela é bonita, ele estava pensando, quase surpreso, mesmo machucada. Não fazia meu tipo, mas eu deveria chamá-la para sair, para compensar o que fiz hoje. Eu já estava no corredor, na metade do caminho até a emergência, por um segundo sem pensar no que fiz. Por sorte, a enfermeira entrou antes de mim. Era a vez de Bella fazer a radiografia. Eu me apoiei na parede, num canto escuro, logo antes da sala, e tentei me controlar enquanto ela era levada. Não importava que Tyler a achasse bonita, qualquer um notaria isso. Não havia motivo para eu me sentir... Como estava me sentindo? Irritado? Ou talvez furioso chegasse mais perto da verdade. Isso não fazia nenhum sentido. Fiquei onde estava enquanto pude, mas a impaciência me venceu e percorri um caminho mais longo até a sala de radiologia. Ela já estava de volta à emergência, mas consegui dar uma olhada nas radiografias tiradas enquanto a enfermeira estava distraída. Eu me senti mais calmo depois disso. Estava tudo bem com a cabeça dela. Eu não a tinha machucado, não seriamente. Carlyle me encontrou lá. Você parece melhor, comentou em pensamento. Continuei olhando para a frente. Não estávamos sozinhos, com os corredores cheios de funcionários e visitantes. Ah, sim, ele colocou a radiografia dela no quadro iluminado, mas eu não precisava olhar de novo. Muito bem, ela está ótima. Parabéns, Edward. Ouvir a aprovação do meu pai despertou uma mistura de sentimentos em mim. Eu deveria ficar feliz, só que sabia que ele não aprovaria o que eu ia fazer em seguida. Pelo menos não aprovaria se soubesse minha verdadeira motivação. Acho que vou falar com ela, antes que ela veja você. Murmurei. Vou agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Resolver as coisas. Motivos totalmente aceitáveis. Carlyle assentiu, distraído, ainda examinando as radiografias. Boa ideia. Fiquei curioso para saber o que despertara seu interesse. Olhe, quantas contusões regeneradas. Quantas vezes a mãe deixou essa menina cair? Carlyle riu sozinho da própria piada. Estou começando a achar que a garota não tem muita sorte. Sempre no lugar errado, na hora errada. Fork certamente é o lugar errado para ela. Com você aqui. Eu me encolhi. Pode ir, vá resolver as coisas. Daqui a pouco eu vou até ela. Eu me afastei depressa. Me senti culpado. Talvez eu fosse um mentiroso muito bom, se conseguir enganar Carlyle. Quando cheguei à emergência, Tyler estava resmungando alguma coisa, ainda pedindo desculpas. A garota tentava escapar do discurso arrependido, fingindo que dormia. Seus olhos estavam fechados, mas sua respiração não estava linda. E de vez em quando seus dedos se contraíam, impacientes. Fiquei observando seu rosto por bastante tempo. Aquela seria a última vez que a veria. Isso me causou uma dor aguda no peito. Era porque eu odiava deixar qualquer mistério sem solução? Não devia ser só isso. Por fim, respirei fundo e me aproximei. Quando Tyler me viu, começou a falar, mas levei o dedo à boca. Ela está dormindo? Murmurei. Os olhos de Bella abriram-se de repente e fitaram meu rosto. Ela regalou os olhos por um segundo, depois franziu a testa, irritada ou desconfiada. Lembrei que tinha um papel a interpretar, então sorri para ela como se nada estranho tivesse acontecido de manhã, além de uma batida na cabeça e um momento de imaginação descontrolada. Ai, Edward, disse Tyler, me desculpe. Ergui a mão para interromper seu pedido de desculpas. Sem sangue, sem crime, falei secamente. Sem pensar, dei um sorriso exagerado com a minha própria piada. Tyler estremeceu e desviou os olhos. Era incrivelmente fácil ignorar Tyler, deitado a pouco mais de 1 metro de mim, os ferimentos mais graves ainda sangrando. Nunca entendi como Carlyle era capaz de fazer isso, ignorar o sangue dos pacientes para conseguir tratá-los. A constante tentação não seria uma distração grande demais? Um perigo? Mas agora eu entendia. Se colocar todo o seu foco em outra coisa, a tentação passa a ser imperceptível. Mesmo fresco e exposto, o sangue de Tyler não chegava aos pés,
do de Bella. Mantive distância dela, sentando-me à beira do colchão de Tyler. E então, qual é o veredito? Perguntei a ela. Ela fez um bico discreto. Não há nada de errado comigo, mas não me deixaram ir embora. Por que você não foi amarrado em uma maca como nós? Sua impaciência me fez sorrir de novo. Ouvi Carlyle andando pelo corredor. Tem a ver com o que você conhece, respondi com tranquilidade. Mas não se preocupe, eu vim libertá-la. Observei atentamente sua reação quando meu pai entrou na sala. Seus olhos se arregalaram e ela chegou a ficar boca aberta de surpresa. Gemi por dentro. Sim, ela certamente havia notado a semelhança. Então, senhorita Swan, como está se sentindo? Perguntou Carlyle. Ele tinha um jeito incrivelmente acalentador que tranquilizava a maioria dos pacientes em segundos, mas não dava para perceber como afetava Bella. Estou bem, respondeu ela, baixinho. Carlyle prendeu as radiografias do painel iluminado ao lado da cama. Sua radiografia parece boa. Está com dor de cabeça? Edward disse que bateu com muita força. Ela suspirou e repetiu: Estou bem. Dessa vez a impaciência transpareceu em sua voz. Ela me olhou feio. Carlyle se aproximou e passou os dedos com gentileza por sua cabeça até encontrar o galo sob o cabelo. Fui pego de surpresa pela onda de emoção que me invadiu. Eu já tinha visto Carlyle trabalhar com humanos 1000 vezes. Anos antes. Tinha até atuado informalmente como seu assistente, embora só em situações sem sangue envolvido. Então não era novidade vê-lo interagir com a garota como se fosse tão humano quanto ela. Eu invejara seu autocontrole muitas vezes, mas a emoção que senti agora era diferente. Minha inveja ia além de seu autocontrole. Eu desejava a diferença entre mim e Carlyle, sua capacidade de tocá-la com gentileza, sem medo, sabendo que jamais a machucaria. Ela fez uma careta e eu me contorci. Tive que me concentrar até retomar a postura relaxada. Dolorido? Perguntou Carlyle. Ela ergueu um pouco o queixo. Na verdade, não, mas um pedacinho de personalidade dela se tomou o quebra-cabeça. Ela era corajosa, não gostava de demonstrar fraqueza. Possivelmente a criatura mais vulnerável que eu já vira, e ela não queria ser vista como fraca. Deixei escapar uma risada. Ela me olhou feio mais uma vez. Bem, disse Carlyle, seu pai está na sala de espera. Pode ir para casa com ele agora, mas volte se sentir vertigem ou tiver qualquer problema de visão. O pai dela estava lá. Avaliei os pensamentos da sala de espera lotada, mas não encontrei sua voz mental sutil em meio ao grupo. Com uma expressão ansiosa, ela perguntou: Posso voltar para a escola? Talvez devesse descansar hoje, sugeriu Carlyle. Seus olhos me fitaram por um segundo. Ele vai para a escola? Haja normalmente, acalme as coisas. Ignore como se sente quando ela olha nos seus olhos. Alguém tem que espalhar a boa notícia de que sobrevivemos. Falei. Na verdade, disse Carlyle, a maior parte da escola parece estar na sala de espera. Dessa vez antecipei a reação de Bella, sua aversão à atenção. Ela não me decepcionou. Ah, não, gemeu ela, cobrindo o rosto com as mãos. Fiquei feliz por finalmente ter acertado, por estar começando a entendê-la. Quer ficar aqui? Perguntou Carlyle. Não, não, respondeu ela na mesma hora, movendo as pernas para a lateral do colchão e escorregando até tocar os pés no chão. Ela tropeçou para frente, desequilibrada, e caiu nos braços de Carlyle. Ele a segurou e afirmou. De novo a inveja me dominou. Estou bem, disse ela, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, as bochechas levemente rosadas. É claro que a reação dela não incomodaria Carlyle. Ele se certificou de que ela estava equilibrada, então a soltou. Tome um Tilenol para a dor, instruiu ele. Não está doendo tanto assim? Carlyle sorriu enquanto assinava o prontuário. Parece que vocês tiveram muita sorte. Ela virou o rosto de leve e me encarou com raiva. A sorte foi Edward por acaso estar parado do meu lado. Ah, bem, sim, concordou Carlyle depressa, ouvindo a mesma coisa que eu na voz dela. Bella não tinha aceitado que suas suspeitas fossem por imaginação. Ainda não. Toda sua, pensou Carlyle. Lide com isso como achar melhor. Muito obrigado, sussurrei rápido e baixo. Nenhum dos humanos me ouviu. Os lábios de Carlyle se ergueram 1 milímetro com seu sarcasmo, então ele se virou para Tyler. Mas acho que você terá que ficar conosco por mais um tempinho, disse, ao começar a examinar as lacrações superficiais causadas pelo para-brisa quebrado. Bom, eu tinha feito a bagunça, então era justo que tivesse que lidar com ela. Bella veio caminhando decidida na minha direção, sem parar até estar desconfortavelmente perto. Lembrei que tinha desejado antes de todo aquele caos que ela se aproximasse de mim. Era como se meu desejo tivesse voltado para zombar da minha cara. Posso conversar com você 1 minuto? Perguntou ela, irritada. Seu hálito quente atingiu meu rosto e tive que dar um passo trêmulo para trás. Seu apelo não estava nem um pouco reduzido. Toda vez que ela se aproximava, todos os meus piores e mais urgentes instintos despertavam. O veneno enchia minha boca e meu corpo ansiava por atacar, por prendê-la nos braços e destroçar seu pescoço com os dentes. Minha mente era mais forte do que meu corpo, mas não muito. Seu pai está esperando por você, lembrei a ela, trincando o maxilar.
Ela deu uma olhada em Carlyle e Tyler. O garoto não estava prestando nenhuma atenção em nós, mas Carlyle monitorava cada movimento meu. Cuidado, Edward. Gostaria de falar com você a sós, se não se importa, insistiu ela em voz baixa. Eu queria dizer que me importava, sim, muito, mas sabia que precisaria enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Melhor resolver logo. A contragosto saí da sala, cheio de emoções conflitantes, ouvindo seus passos bambos atrás de mim, tentando me acompanhar. Eu tinha que caprichar na interpretação, sabia o papel que faria, dominava o personagem, seria o vilão. Mentiria, zombaria e seria cruel. Aquilo ia contra todos os meus impulsos, os impulsos humanos a que me agarrara durante todos aqueles anos. Nunca quis tanto ganhar a confiança de alguém como naquele momento, quando precisava destruir qualquer possibilidade disso acontecer. O pior era saber que essa seria a última lembrança que ela teria de mim. Essa seria a minha cena de despedida. Eu me virei para ela. O que você quer? Perguntei secamente. Ela fez uma ligeira careta diante da minha hostilidade. Seus olhos ficaram confusos e seu rosto ganhou a expressão que tinha me assombrado. Você me deve uma explicação, falou ela. A pouca cor que restava em seu rosto sumiu de sua pele de marfim. Foi muito difícil manter a voz áspera. Eu salvei sua vida. Não lhe devo nada. Ela se encolheu. Ardeu como ácido ver minhas palavras a magoarem. Você prometeu, sussurrou ela. Bela, você bateu a cabeça. Não sabe do que está falando? Ela ergueu o queixo. Não há nada de errado com minha cabeça. Tinha ficado irritada, o que facilitava o meu trabalho. Fixei meus olhos nos dela, forçando uma expressão fria e rígida. O que você quer de mim, Bela? Quero saber a verdade. Quero saber por que estou mentindo por você. Seu pedido era justo. E me frustrava ter que recusá-lo. O que você acha que aconteceu? Perguntei, quase rosnando. Suas palavras explodiram em uma torrente. Só o que eu sei é que você não estava em nenhum lugar perto de mim. O Tyler também não viu. Então não venha me dizer que bati a cabeça com força. Aquela van ia atropelar nós dois. E não aconteceu. E suas mãos pareceram amassar a lateral dela. E você deixou um amassado no outro carro. E não está nada machucado. E a van devia ter esmagado minhas pernas. Mas você a levantou. De repente, ela trincou os dentes. E seus olhos se encheram de lágrimas. Eu a encarei com expressão descrente. Embora, na verdade, sentisse admiração. Ela vira tudo. Acha que eu levantei a van? Perguntei, aumentando o sarcasmo na voz. Ela respondeu com um movimento firme da cabeça. Meu tom de voz ficou ainda mais desdenhoso. Sabe que ninguém vai acreditar nisso. Ela se esforçou para controlar as emoções. A raiva, pelo que parecia. Quando respondeu, enunciou cada palavra de forma deliberada e lenta. Não vou contar a ninguém. Ela falava a sério, dava para ver em seus olhos. Mesmo estando furiosa e se sentindo traída, ela guardaria meu segredo. Por quê? O choque arruinou por meio segundo minha expressão facial cuidadosamente forjada, mas em seguida me recompus. Então por que isso importa? Perguntei, me esforçando para manter o tom áspero. Importa para mim, respondeu ela, intensa. Não gosto de mentir, então é melhor haver uma boa razão para que faça isso. Bella estava me pedindo para confiar nela, assim como eu queria que confiasse em mim, mas aquela era um limite que eu não podia ultrapassar. Minha voz permaneceu cética. Não pode simplesmente me agradecer e acabar com isso? Obrigada, disse ela. Então ficou em silêncio, irritada, esperando. Você não vai deixar passar em branco, não é? Não. Nesse caso, eu não podia contar a verdade a ela, nem se quisesse, e eu não queria. Preferia que ela inventasse a própria história em vez de saber o que eu era, porque nada poderia ser pior que a verdade. Eu era um pesadelo, morto-vivo, saído direto das páginas de uma história de terror. Espero que goste de se decepcionar. Nós nos encaramos com um esgar. Ela ficou vermelha e trincou os dentes. Por que se deu ao trabalho, então? Eu não estava esperando por aquela pergunta, nem estava preparado para respondê-la. Perdi o controle do personagem que estava interpretando. Senti a máscara cair do meu rosto e lhe disse, dessa única vez, a verdade. Não sei. Memorizei seu rosto uma última vez, ainda com uma expressão de fúria, o sangue corando suas bochechas. Então dei as costas e me afastei. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!